Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é para compartilhar com vocês como foi o meu processo com a criatividade. O que é criatividade? De onde vem a criatividade? Será que eu sou uma pessoa criativa? Eu passei muito tempo da minha vida bloqueada para a criatividade, não por ela não estar em mim, mas de certa forma era como se eu não me autorizasse a ser uma pessoa criativa. Eu olhava as pessoas que eu admirava, e isso em qualquer tipo de arte, e automaticamente vinha um sentimento de comparação. Eu ficava, gente, olha o que essa pessoa está fazendo. Como que eu vou me considerar uma pessoa artista ou criativa depois de ver isso? Então, eu fiquei muito tempo como uma observadora, quietinha na minha, mas consumindo muitos conteúdos criativos de diversas áreas. Até hoje eu continuo consumindo, isso não mudou. Mas eu sempre gostei de consumir conteúdos do audiovisual, cinematográficos. Eu sou uma pessoa que das poucas ainda em 2024 assiste muito YouTube. Eu adoro ver vlogs de pessoas não muito conhecidas, mas que filmam, editam, colorem e fazem uma narração de cena como se fosse um filme, uma série, mas mostrando coisas completamente cotidianas, sabe? Nossa, eu sinto uma paz incrível assistindo esses vídeos. E eu gosto de consumir conteúdos de culinária, de dança, conteúdos de moda, covers de música. Nossa, eu amo cover de música. Inclusive, eu baixo muito cover de música porque às vezes a subjetividade daquela pessoa deixou a música de um jeitinho tão específico que me pega num lugar muito maneiro e eu fico obcecada. Eu não consigo mais largar. Inclusive, o meu pai, ele toca vários instrumentos, né? Tocava vários instrumentos. Hoje em dia, eu não sei se ele ainda lembra tocar tantos assim. E ele sempre foi muito fofo comigo e com os meus irmãos em relação a isso. Eu tenho um ursinho até hoje, que na época que eu era bebê, ele gravou uma canção de Niná pra mim e botou dentro do ursinho. E toda vez que você apertava o coração do ursinho, saía a voz do meu pai cantando a música que ele fez pra eu dormir. Eu sei, muito fofo. Claro que o gravador do ursinho já foi com Deus, mas assim, o ursinho ele tá comigo até hoje. Sem o olho todo ferrado, mas eu não consigo jogar ele fora. Então, o meu pai ele sempre incentivou muito o hábito da leitura e principalmente a música. Mas teve um momento que minha mãe começou a trabalhar na administração de uma escola de música do bairro que eu morava, e lá eles davam bolsa para os filhos das pessoas que trabalhavam lá. E eu lembro da minha mãe chegar em casa toda feliz e falar: filho, o que você vai querer fazer? Você vai querer cantar? Você vai querer tocar algum instrumento? E eu simplesmente não sabia o que escolher. Eu tava só muito empolgada com a ideia de ir para uma escola de música. Aquele filme Escola de Rock foi um dos meus filmes preferidos durante muito tempo da minha vida, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. E aí, cara, ter tido contato com a música desde a infância me deu um superpoder que é saber ler partitura. Eu acho que hoje em dia eu não sei mais ler quase nada, mas isso fez com que os meus primeiros gostos musicais da adolescência foram sendo formados de uma forma muito respeitosa, assim, sabe? Até hoje eu sou um pouco assim, mas antigamente a minha inteligência musical era bem maior. Então eu conseguia ouvir uma música e pensar, bom, eu não gosto muito desse estilo, eu não gosto muito desse artista, mas pô, esse arranjo aqui que ele fez foi genial. Pô, o cara foi genial. Ou o jeito que cantaram essa nota aqui foi arte purinha, sabe? Então o que que eu tô querendo dizer com isso? Que por muito tempo da minha vida, a única coisa que eu me autorizava e o único lugar que eu achava que me cabia era o lugar de uma boa observadora e apreciadora da arte. E só. Até que, na pandemia, o tédio me trouxe esse presente de voltar, que era imaginar, voltar a entrar em contato com essa criatividade.
E eu comecei a experimentar uma coisa ou outra, mas de uma maneira muito escondida. Eu lembro que a minha antiga analista me ajudou muito nisso. Ela falava Vitória, faz, sabe? Ninguém precisa saber. Já claramente tinha percebido o quanto eu tinha medo e o quanto eu me comparava com as artes das outras pessoas, né? E de certa forma isso me deu um alívio, me trouxe um alívio na época, porque eu ficava, ninguém precisa saber, sabe? Eu vou fazer aqui de cantinho, só pra me expressar, só pra botar pra fora. Às vezes me dava um surto de coragem e eu postava uns devaneios no Instagram, algum vídeo me maquiando, algum vídeo sobre as cartinhas do ano, por exemplo, mas ainda assim, o meu Instagram pessoal era privado. Então, sabe, era uma besteirinha, uma bobagem, uma bobagem. Até que, em 2023, eu comecei o ano muito engasgada, falando, cara, eu não aguento mais. Eu preciso de arte na minha vida, eu preciso me perceber sendo criativa em alguma coisa. Eu tenho muitas memórias afetivas de uma casa que eu morava no Meia, e eu morei nessa casa até metade do ano de 2023. Depois disso eu tive que me mudar. E essa casa tinha um terraço que, nossa, cara, como eu amava aquele terraço. Minha mãe tinha várias hortinhas ali, ervinhas pra gente tomar os nossos banhos, tinha rede, tinha mangueira, era uma paz. E eu era bem garota da laje. E como eu cresci ali e tive vários insights naquele terraço, eu fazia muita meditação ali. E uma dessas meditações eu fiquei muito inspirada e meio que escrevi uma prece, uma mentalização, eu não sei muito bem o que foi aquilo. Mas eu pedia pelo amor de Deus para a espiritualidade me ajudar a me reencontrar com a minha criatividade, com alguma arte, com qualquer coisa. E eu lia essa prece todos os dias, depois de acordar e antes de dormir, em 2023, até o momento que o ano começou a me traumatizar. E eu deixei essas coisas de lado porque eu fiquei ocupada demais tentando sobreviver e lidando com os BOs da vida. E um dos traumas é que eu não aguentava mais ficar trancada dentro de um escritório. Durante 8 horas do meu dia eu ficava, mano, eu não nasci pra isso. Não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que eu tenha que fazer isso aqui pra conseguir viver o resto da minha vida. Eu comecei a ficar muito deprimida porque a vida não tinha mais sentido. Aquela rotina não fazia o menor sentido. Foi bem ruim porque eu ficava, mano, se a vida é pra ser isso aqui, eu não sei se é tão interessante a vida assim, igual as pessoas falam e romantizam, de tipo, ai, que delícia viver. Tipo, cara, não, não é. Não é tão maneiro assim, não. E eu lembro que teve um dia no terreiro que eu ia e o pai de santo, junto com a espiritualidade dele, foi fazer uma meditação com a gente que estava estudando lá, né, com esse grupo específico. E essa meditação tinha o intuito de você criar como se fosse um mantra pessoal, algo para você ficar repetindo sempre para você mesmo. E aí eu não lembro direito como foi, e eu lembro que foi tudo muito intenso e muito bonito. Mas na primeira meditação era algo sobre você voltar à sua infância, nas coisas que te causavam dor, e você tentar resumir isso em uma palavra. E era muito difícil você encontrar uma palavra. A gente geralmente acabava a meditação com uma frase na cabeça. E eu lembro que eu acabei a meditação pensando, cara, teve muitos momentos na minha infância que eu não me sentia amada. E aí, beleza. Falei com a entidade e aí ele falou, então a sua primeira palavra vai ser amor. E aí tá, na outra semana, segunda etapa da meditação. Eles falaram algo de: se na primeira a gente fez vocês voltarem para um lugar de dor, agora vamos tentar imaginar como seria se aquilo não tivesse acontecido, e você tivesse muito estímulo na sua infância e tal. Uma parada mais ou menos assim. Porque ali na hora você meio que entra na vibração, né? Geral chora, é mais intenso. Mas o foco da mensagem era mais ou menos isso. E aí no final eu fiquei pensando, nossa, se tais e tais coisas nunca tivessem me acontecido, e se eu fosse super estimulada e amada,
de acordo com as minhas expectativas e projeções, é claro. A minha família me ama e eu amo ser da minha família. Mas, né, todo mundo tem suas questões, né, galerinha? Eu acho que vocês conseguem me entender. Eu só sei que eu terminei essa meditação pensando, eu acho que eu seria uma criança super criativa se eu tivesse tido mais amor. Eu acho que eu seria mais segura, que eu teria menos medo. E a cena que ficava se repetindo na minha cabeça era eu, criancinha, brincando, me divertindo, e a criatividade simplesmente transbordando de mim, toda coloridinha, com muita naturalidade e fluidez, sabe? Aí eu fui, falei com a entidade, o que ficou para mim da meditação. Aí ele falou: Ah, então a sua segunda palavra é criar. Então o início do seu mantra fica: com amor, eu estarei criando. E aí eu saí de lá chorando muito. Porque eu fiquei, meu Deus, que coisa mais linda. E que coisa óbvia também, como que eu nunca percebi, oh meu Deus. Aquelas coisas. Eu só sei que o mantra era com 3 palavras. Eu não consegui ir na meditação da terceira porque começou a iniciar o segundo semestre da minha faculdade. Os meus horários ficaram todos enclaracados e eu sei, gente, eu também morro de curiosidade para saber qual seria a minha terceira palavra. Mas aí, beleza. Eu continuava nessa rotina doida e muito desanimada com tudo ainda. E passou uns meses depois dessa meditação e desse mantra. E eu lembro que eu fui numa gira em um outro terreiro, diferente do que eu fiz esse mantra. E quando a entidade perguntou como é que eu tava, eu comecei a chorar. E eu falei pra entidade que eu tava aberta a levar um esporro, porque eu tava me achando muito mimada. E eu pensava quantas pessoas no Brasil não estão satisfeitas com os seus trabalhos, mas tem que fazer o que tem que fazer para se sustentar. Os meus pais mesmo, cara, quantos perrengues de trabalho os meus pais não passaram para não deixar faltar nada para mim e nem para os meus irmãos, sabe? E aí vai chegar a minha vez e eu vou perder o sentido da vida? Tipo, ai, que garota mimada, sabe? Tipo, acorda, vai lavar uma louça. Tipo, eu tava muito revoltada e eu cheguei lá de cabeça baixa falando, pô, pode me dar um esporro, pode me puxar pra realidade e só me ajuda a tirar esse sentimento ruim de mim e eu voltar a viver com tranquilidade. E era uma cigana que tava me atendendo, né? Ela ficou me olhando, cara, com tanto amor, e com um sorriso no rosto que ela me abraçou com uma voz muito serena e falou, minha doce menina. Eu nunca vou esquecer, essa foi uma das consultas mais bonitas que eu já tive na minha vida, só de lembrar me dá vontade de chorar. Minha doce menina, se acalme. Toda artista encontra dificuldade para se enxergar artista. E depois de se enxergar artista, encontra outra dificuldade que é perceber que depois que você se autoriza a se enxergar como artista, não tem como mais seguir a vida normalmente, fingindo ser uma coisa que você não é, tentando se encaixar em lugares que você não pertence. Pra quê, né, gente? Chorei igual uma criança, assim, nesse dia eu chorei de sair catarro. Fiquei humilhada e bem agradecida também por essa espiritualidade, porque eu simplesmente cheguei lá e falei que não gostava do meu trabalho e que estava com dificuldade de aceitar que a vida é assim. E ela foi lá e me tacou essa bomba. E aí eu fiquei no limbo porque eu falei, ok, e se eu me autorizar a dizer que eu sou uma pessoa criativa? O que eu vou fazer com isso se eu não tô criando nada? Só sei que eu desencanei desse negócio e eu fiquei meio, ai, quer saber? Eu vou cuidar de mim. Sabe, eu já falei aqui algumas vezes que 2023 foi um ano traumático pra mim em vários aspectos diferentes. E aí eu falei, ah, o dia que me bater vontade de fazer alguma coisa eu faço, não vou ficar encucada não. E aí eu fiquei nessa no meu mundinho de terapia, me divertir, me conhecer, me respeitar, cuidar de mim, me acolher, respeitar o meu tempo. Fui melhorando muito porque eu tava já verdadeiramente entrando numa energia de alto amor, que não é fácil, tá? Alto amor não é skincare. Passar argila na cara e achar que tá se cuidando. A real é que eu entrei num trabalho muito forte de auto-perdão e de reconhecer as minhas qualidades.
E quando eu já tava ficando bem melhor e bem mais animadinha em relação a mim mesma, teve um dia que eu tava com as minhas amigas e tava fofocando, tava contando as minhas histórias. Até que uma amiga minha fica parada, olhando serinha assim pra minha cara, me ouvindo falar, e diz: Amiga, você devia criar um podcast, sabia? Você conta as paradas e eu fico muito entretida ouvindo. E eu fiquei, ha, 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 muito obrigada, ha, 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 ha. Até que, sei lá, passou um mês depois disso, essa amiga se encaralhou e falou, cara, vamos fazer esse podcast acontecer. Tu precisa botar pro mundo essas paradas e com muita naturalidade e entusiasmo eu falei, bora. Então vambora então. Vamos criar essa parada. E é muito doido pensar porque se essa conversa tivesse acontecido em um outro momento, eu ia rir da cara dela e eu ia ficar apavorada porque eu não me autorizava nem a dizer que eu era uma pessoa criativa. Imagina botar minha cara no sol e ter um podcast pra chamar de meu. Eu não ia fazer isso. E eu fiquei refletindo e lembrando sobre como eu comecei 2023 rezando para eu conseguir me reconectar com a minha criatividade e sobre meu mantra pessoal também. Com amor eu estarei criando. Isso ficava se repetindo na minha cabeça, até que eu tive um insight e pensei, nossa, esse amor não veio de fora, não foi algo externo. No momento que eu decidi me acolher, me respeitar e me amar, eu comecei a criar, sem nem perceber. De fato, com amor eu estou criando. Esse podcast foi sendo feito de uma forma tão natural e levinha, gostosinha e divertida, que não rolou nenhum estresse, sabe, em nenhum momento do processo. E eu nem percebi que eu já estava sendo há muito tempo super criativa. As coisas foram simplesmente fluindo e eu não parei para analisar que eu parei esse projeto do zero, sabe? Saiu daqui, ó, da minha pepeca. E no decorrer de estar criando os episódios e fazendo as artezinhas, eu estava lendo um livro que se chama O Ato Criativo, uma forma criativa de ser. Não, O Ato Criativo, uma forma de ser. Do Rick Rubin. Rick Rubin, eu não sei como fala. E esse livro, ele acolheu tanto o meu coração, me ajudou em tanta coisa. E fala da criatividade exatamente da forma como eu imagino que ela seja. E eu preciso comentar aqui, gente, e ficou parecendo bruxaria, quase que uma seita, porque a sincronicidade, assim, do universo quando eu tava lendo esse livro, porque eu comecei a me interessar por esse assunto e pesquisar como é o processo criativo das pessoas que eu gosto e admiro. E aí, do nada, Chablau, a pessoa falava desse livro, eu ficava, mano, não é possível. Quem me seguir no Instagram, eu vou postar os prints depois que eu lançar esse episódio. O Instagram desse podcast é @vicdisse. E aí eu vou postar os prints da conversa com essa minha amiga Marina, que é a amiga que me ajudou a criar esse podcast, já falei dela algumas vezes aqui. Enquanto eu li esse livro e esbarrava nessas pessoas, eu mandava pra ela e falava, amiga, aqui do nada. Tava vendo vídeo de tal pessoa Chablau, a pessoa falando do livro. Cara, que doideira. Eu lembro que quando eu postei que tava lendo esse livro, algumas pessoas me perguntaram se ele era muito elitista. E eu não achei o livro elitista, na verdade, na parte que ele fala sobre bloqueio criativo, como você superar um bloqueio criativo, às vezes ele dá umas dicas assim que, porra, se você tivesse dinheiro, de fato, ia dar pra fazer isso aí. Mas, no geral, ele é um livro muito bom, assim, é um livro que eu considero que vale muito a pena ler, pela ideia que ele expressa sobre o que é viver uma vida criativa. E na real, algumas pessoas podem não se identificar porque ele fala com uma visão mais espiritualista. E por isso eu acho que pode não fazer tanto sentido para algumas pessoas, mais para esse lado, não pro lado elitista em si. E bom, eu separei várias coisas que eu gostei desse livro. E cara, eu nunca sublinhei tanta coisa lendo um livro. Ler esse livro foi um processo muito gostoso, assim, da minha vida. E eu vou ler alguma dessas coisas aqui junto com vocês. Logo a primeira página, que tem uma coisa sublinhada, que é quando ele fala que algumas ideias despertam um saber íntimo que você esqueceu que tinha. Isso já me pegou muito.
porque eu esqueci que eu sempre fui uma pessoa criativa. E o primeiro capítulo dele se chama Todos São Criadores, o que eu achei foda, porque ele diz que a criatividade não é uma habilidade rara, não é difícil de acessá-la. A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano. É um direito nosso, de nascença e para todos nós. Essa aqui eu fiquei com vontade de tatuar na minha testa. Isso seria uma coisa que, se eu pudesse voltar no passado, eu falaria para aquela Vicky que não se autorizava para nada. Eu repetiria isso. A criatividade, ela não é uma habilidade rara. Ela não é difícil de acessar. A criatividade é um aspecto fundamental do ser humano e é um direito nosso de nascença e é para todos nós. E aí depois ele vem. Viver como artista é um modo de estar no mundo, um modo de interpretar, uma prática de atenção, de refinar nossa sensibilidade às informações mais sutis, de observar o que nos atrai e que nos afasta, de notar quais tons de sentimentos surgem e para onde nos levam. E aí que eu acho que entra nessa parte mais espiritualista que algumas pessoas podem não se identificar. Mas de verdade, se você está ouvindo meu podcast, que desde o primeiro episódio eu cheguei falando de dates paranormais, eu acredito que pelo menos aberta a ouvir você é. Então, obrigada. E aí nessa parte ele fala, nesse grande desdobramento, ideias de pensamentos, temas e canções e outras obras de arte existem no éter e amadurecem no tempo certo, prontos para encontrar a expressão no mundo físico. Como artistas, nosso papel é tirar proveito dessa informação, transmutá-la e compartilhá-la. Todos nós somos tradutores das mensagens que o universo transmite. Eu achei muito foda até ele ter usado a palavra éter, porque em religiões mais espiritualistas, né, usam muito essa palavra. Na Umbanda, e claro, gente, quando eu falo Umbanda, eu tô falando da minha vivência, tá? Claro que cada terreiro segue uma linhagem da Umbanda, a Umbanda ela tem várias linhas, cada terreiro tem sua regra, cada casa tem sua regra, e tá tudo lindo, tá tudo mara, o importante é você ser feliz, é você se identificar, é você se sentir acolhido no seu espaço, tá? Então, quando eu tô falando aqui, na Umbanda, eu tô falando de vivência pessoal, não é o que é mais certo e o que é mais errado pra você, tá bom? Então acalma o coração. E bom, eu aprendi que esse éter é a nossa conexão com o espiritual. E que onde a gente costuma captar essa energia é no nosso ori, ou no nosso chakra coronário. Enfim, cada um fala de uma forma, que é bem aqui no topo da cabeça. Por isso que quando você vai tomar um passe ou uma entidade está te limpando e ela estala o dedo bem aqui em cima da sua cabeça, é porque ela está despertando essa sua conexão com o espiritual. Que o espiritual não é necessariamente um templo. Poucas vezes é um templo. Eu acho que o espiritual é tudo aquilo que não é matéria, tudo aquilo que é energia. E o éter é basicamente isso. O éter, ele significa fluido. Então ele fala como se as ideias ficassem nessa energia e que todos nós, sem exceção, todos nós podemos traduzir essa ideia e trazer ela para o mundo físico. E aí ele fala, quando uma ideia o deixa empolgado, mas você não dá vazão a ela, não raro essa ideia encontra voz por meio de outro criador, não porque outro artista tenha roubado a sua ideia, mas porque a hora da ideia chegou. E é claro que o mundo está cheio de gente picareta, e que rouba a ideia dos outros sim. Claro, óbvio. Mas eu entendi o que ele quis dizer no sentido de, cara, se todos nós somos tradutores dessa criatividade, uma hora alguns tipos e estilos de arte precisam estar aterrados, precisam estar aqui no mundo físico, sabe? Algumas mensagens precisam estar sendo passadas. E se você não conseguiu traduzir essa mensagem, outra pessoa vai traduzir, não igual a você, porque cada um tem a sua subjetividade, mas a ideia vai estar sendo plantada de várias formas diferentes, entende? E eu acho que a internet, ela é o maior exemplo disso. Por exemplo, quantas pessoas não devem existir nesse exato momento fazendo um podcast num estilo super parecido com o meu?
mas não vai ser igual ao meu, porque eu tenho o meu jeitinho de expressar a minha mensagem, entende? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele fala: em geral, os artistas capazes de criar continuamente grandes obras conseguem conservar qualidades infantis, praticar um jeito de ser que lhe permita ver o mundo com olhos inocentes e não corrompidos. Pode libertar você a agir de acordo com o cronograma do universo. Como artistas, buscamos restaurar aquela percepção infantil, um estado mais inocente de encantamento e apreciação, não atrelado à utilidade e nem à sobrevivência. E é outra coisa que eu concordo muito também. Um dos últimos capítulos do livro, ele também fala da importância do brincar. Leve a arte a sério sem praticá-la de forma séria. Pô, isso é lindo. Fazer arte. Quem ouviu o episódio Eu Me Divirto a Beça, lembra que no final eu falo sobre a importância de voltar a brincar. Eu super acho que essa habilidade de conseguir brincar na vida adulta é um portal praticamente de fácil acesso a essa criatividade. Inclusive, acho que esse tema de brincar e adultos, ele dá muito pano pra manga. Eu tenho muita vontade de fazer uma pesquisa sobre isso, enfim. E aí, cara, o livro ele tem quase 300 páginas. Eu sublinhei muita coisa. E um dos últimos capítulos também se chama O Hábito da Arte, que ele diz: se você espera que sua obra o sustente, pode ser que esteja pedindo muito. Criamos a serviço da arte, não pelo que podemos obter com ela. Você pode desejar o sucesso como um modo de deixar um emprego frustrante e se sustentar com a sua paixão. Essa é uma meta sensata. No entanto, se a escolha for entre fazer grande arte e se sustentar, a arte vem em primeiro lugar. Pense em outra maneira de ganhar a vida. O sucesso é mais difícil de alcançar quando a vida depende dele. A arte é uma carreira instável. Para a maioria das pessoas, é comum a recompensa financeira vir em ondas. Quando vem? Tudo bem ter um emprego que sustente o hábito artístico. Fazer os dois é o modo mais sensato de manter a obra pura. Eu decidi ler quase que essa página inteira, porque quando ele fala que criamos a serviço da arte e não pelo que podemos obter com ela, eu também tenho vontade de assinar embaixo, porque tem muito a ver com o que a cigana me falou, de que uma vez que você se enxerga como artista, é muito difícil você tentar viver como se você não fosse, sabe? Se encaixar em ambiente que você não pertence. Você precisa criar, você precisa estar em contato com isso, porque senão você morre, você explode. É como se você fosse uma plantinha e você ficasse murcha sem energia. E eu acredito que toda pessoa que faz sucesso ou teve um retorno financeiro com a arte, não foi porque ela fez pensando no sucesso no dinheiro, foi porque ela fez porque ela gosta. Porque ela tinha uma necessidade maior de se expressar, de botar uma coisa que tá dentro dela no mundo, sabe? Dessa habilidade de traduzir e tirar uma ideia e colocar no plano físico, sabe? De botar a cara no sol e falar, gente, olha só o que eu sei fazer. E claro que não vamos ser hipócritas aqui, a gente vive num mundo capitalista. É lógico, que se a gente ganhar dinheiro, vivendo da nossa paixão, seria um sonho, pô. Seria um sonho. Porém, contudo, entretanto, todavia, não vale a pena você desistir da sua criatividade, da sua arte, porque você não consegue se sustentar dela. Por isso que eu também amei quando ele diz tudo bem ter um emprego que sustente o hábito artístico. Me acolheu muito, porque, cara, hoje em dia eu trabalho com criança. Mas pode ser que eu volte a ter que ficar no escritório trancada. A vida tem seus altos e baixos. Mas, contanto que eu não perca o contato com a minha criatividade, contanto que eu não pare de criar, eu vou sobreviver. Vou sobreviver, não. Eu vou viver, pô. E eu acho que a mensagem principal que eu queria passar com esse episódio é essa. Se você um dia já foi como eu, que nem se autorizava a verbalizar que é uma pessoa criativa, pois saiba que a criatividade não é uma habilidade rara.
ela é um direito nosso de nascença. E ser um artista não necessariamente estar relacionado a sempre com algo extraordinário. Viver como artista é um modo de estar no mundo, um modo de interpretar, uma prática de atenção, como o livro fala, de refinar nossa sensibilidade às informações mais sutis. Criar é trazer para nossa existência algo que antes não existia. E isso pode ser literalmente qualquer coisa, pô. Uma conversa, uma solução de um problema, uma reorganização, tudo. Essa minha amiga Marina, por exemplo, ela ama montar coisas no Trello e organizar a agenda. Ela diz que sente prazer nisso, e a bichinha tem uma criatividade bizarra para simplificar e organizar tudo. Eu olho para ela e falo, artista, pô. É claro que ela tem vários outros talentos que são mais encaixados nesse quesito que geralmente todo mundo considera arte. Mas isso também é um exemplo. Quando eu vejo ela organizando as coisas no Trello e organizando as coisas na agenda de uma forma tão simplificada, com um raciocínio tão fluido ali que eu jamais seria capaz, eu fico, pô, artista? Que é isso, Brasil? Artista demais. E ela sente prazer nisso. Graças a Deus que existem pessoas que sentem prazer organizando a agenda, fazendo Trello, porque eu definitivamente não sou essa pessoa. E enfim, gente, eu espero que esse episódio tenha sido um abraço, de verdade, do fundo do meu coração, cara. Porque como eu já sofri muito com isso, se eu pudesse, eu de verdade eu abraçava cada pessoa que ainda tá nessa área cinzenta, sem se autorizar. Então, se você tá aí todo tímido, nesse lugar de observador, mas que é cheio de potencial pra criar, eu espero muito, cara, eu tô rezando e torcendo muito aqui pra você. Eu espero muito que você encontre a sua voz, o seu jeito e o seu caminho pra você se expressar no mundo, porque, cara, tem espaço pra geral. É só chegar que a gente tá te esperando, tá? Um beijo grande nesse coração criativo seu. E até o próximo episódio. Tchau! Esse programa foi editado por Bruno Napo.